nosso último momento juntos para a palavra de Deus. Alguns prenúncios antes do ensino da palavra. O nosso querido irmão pediu para eu comentar um pouco sobre a canção que a gente cantou, né? Sobre levantar e postas as vossas cabeças. Eu acho muito interessante essa canção. Eu comentei com ele hoje de manhã justamente isso, que a cabeça, né, na linguagem hebraica, fala a respeito da parte mais alta de algo. A cabeça de alguma coisa é a sua parte mais alta. Então a cabeça da porta é justamente essa parte superior da porta. Eu acho que é o umbral o nome disso, né? É assim que a gente chama no Ceará, eu acho. Então, quando no Salmo 24 se canta levantai, ó portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o que o salmista está cantando é que mesmo os portões eternos da Jerusalém Celestial eram pequenos para que o Rei da Glória passasse. Então esse portão tinha que ser alargado para que Cristo pudesse em sua glória entrar por ali, né? E é fenomenal a gente poder cantar esse tipo de coisa. Levantai, ó portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, né? Esse Rei é glorioso, ele é grande, né? Ele é maior do que tudo. E a gente estava meditando sobre isso essa manhã, né? Porque eu disse que ouvi uma vez um sermão, um pastor estava pregando, e ele está dizendo: olha, qual é a porta que tem cabeça? Né? Que porta não tem cabeça? Então somos nós que temos cabeça, né? Então a porta somos nós, né? Então o Rei da Glória entra na gente quando a gente levanta a cabeça. Então tem que ficar feliz, irmão. Levanta a cabeça para o Rei da Glória entrar e tal. E às vezes a gente faz teologia meio no improviso, né? O negócio tem que ser meio doido assim. Mas não é disso que o texto está falando. É justamente falando sobre a grandiosidade desse Senhor, não é? Que é o Rei da Glória, que nós adoramos e glorificamos. Eu vou levar essa canção lá para a igreja, se Deus quiser, né? Sempre que eu pregar no Salmo 24, vou pedir para que a gente cantar isso junto, tá? Deixa eu fazer alguns agradecimentos. Esse é o segundo dia que a gente está junto aqui. Quero agradecer a amada igreja pelo carinho, pela hospitalidade, pelo serviço, pelo amor, pela comunhão, pela excelente comida, né, que a gente tem recebido nesses dias. Agradeço principalmente ao pastor Davi, né, pelo seu carinho, seu cuidado, pelo seu serviço ao reino de Deus, seu interesse à causa do evangelho, ao sacrifício dele pela comunidade. Agradeço a hospitalidade do irmão Reinaldo e sua família, que tem me recebido na sua casa, tem me dado uma cama muito luxuosa para eu dormir, graças a Deus, tem me servido muito bem lá, tem sido servos de Deus no cuidado. Agradeço também aos irmãos da editora Concílio, que tem me acompanhado aqui, né, nessa viagem, ao Yuri Freire, a Laís Freire, que mais do que meus editores, não é, mais do que meus patrões ali na editora, são manifestações da graça divina na minha vida, né? Eu os agradeço também por isso. Então, sem mais delongas, vamos para Mateus capítulo 16, vai ser a nossa meditação nessa noite. A partir do versículo 13. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 27. Então, se você está comigo, diz assim a palavra de Deus: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem ser ele o Cristo. Deste momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas,
e que fosse morto, e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Senhor, nós confessamos as nossas falhas, reconhecemos os nossos pecados e clamamos por misericórdia. Nascemos no pecado, Senhor, e no pecado nos concebeu a nossa mãe. Estávamos em Adão, Senhor, comendo do fruto. Éramos filhos da ira, éramos filhos da desobediência, seguíamos o curso do mundo, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, seguíamos o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não te buscávamos, não te queríamos, nossa boca era cova profunda, nossa língua destilava peçonha e veneno, nossos pés eram rápidos para a prática da maldade. Reconhecemos, Pai, nossos pecados e pedimos por misericórdia. Pedimos, Pai, para que a Tua cruz brilhe mais uma vez essa noite. Pedimos para que a obra do Calvário seja mais uma vez Teu instrumento para a nossa redenção e santificação. Mais uma vez, Senhor, clamamos para que possamos vislumbrar a Tua glória através da Tua palavra, para que o Teu Evangelho seja um instrumento para a salvação de todo aquele que crê. Dá-nos mais do Evangelho, dá-nos mais da Tua graça, e que possamos encontrar morada em Ti. Assim nós oramos e agradecemos no santo nome do Deus vivo. Amém. Mateus capítulo 16, aqui no versículo 13, inicia com uma mudança geográfica. Jesus, ele teve a maior parte do seu ministério na região da Galileia. Era uma região bem simples, judeus misturados com gentios, era uma zona um pouco comercial, então havia muita mistura de raças ali. Era uma região que era um pouco maltratada pelos judeus linha dura, pelos judeus sangue puro, né? O galileu era um povo até um pouco desprezado, tanto que no Evangelho de Marcos a Galileia toma um ponto central na narrativa, porque a Galileia dos gentios era justamente uma região distante daquilo que era o plano escatológico de Israel. O Antigo Testamento estabelece Jerusalém como o centro da atuação de Deus, e no Novo Testamento você tem a Galileia como o centro da atuação do Cristo, né? Há uma promessa escatológica no Apocalipse de termos uma nova Jerusalém, né? De Jerusalém celestial, mas o Cristo decidiu atuar na Galileia, zona rural, da periferia, de lugar nenhum. Ele, nessa sua atitude ali dentro da Galileia, ele pretende ir para um local um pouco mais distante, não tão longe, mas um pouquinho afastado, que é a região de Cesareia, ali bem próximo da Galileia, talvez parte da grande Galileia, já que existiam duas Galileias, uma maior e uma menor. É como se fosse São Paulo ou Rio de Janeiro, a capital tem o nome do estado, né? Então havia uma Galileia menor e uma Galileia maior que acoplava outras regiões. Cesareia de Filipe, uma dessas regiões. Jesus está chegando a esse local, esse novo ambiente. Ele está no meio do caminho, em uma região no qual ele nunca tinha pisado. Jesus nunca tinha pisado, mas as fofocas a respeito de Jesus já haviam chegado lá. No meio do caminho, então, Jesus, ciente que as pessoas estavam lá de mexerico sobre ele,
faz uma pergunta aos seus discípulos, que se encontra no fim do versículo 13. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta e na pergunta ele já mete a resposta, não é? Qual é o nome da mãe de Maria? Aliás, qual é o nome da filha da mãe de Maria, né? Aquelas coisas. Você faz a pergunta, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Aquela brincadeira de criança, né? Jesus ele faz a pergunta e dá a resposta na pergunta. Se você lê Mateus, se você lê Marcos e você lê Lucas, a pergunta está registrada assim: que os homens dizem ser eu? O que é que os homens dizem sobre mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? Mas Mateus já registra a resposta na pergunta. Ele diz: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é um termo muito usado, principalmente no livro de Daniel, para descrever o Messias que viria. O Deus que viria como que homem, filho, em semelhança do homem mortal. Jesus então quer saber o que é que os homens estão dizendo sobre ele. Ele que é Deus, ele que é o divino, ele que é o Messias, ele que é o Filho do Homem. Os apóstolos não pareceram fazer um censo aqui. Parece que os apóstolos já tinham a resposta à ponta da língua. E eles respondem: opa, alguns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista havia já sido morto e decapitado, mas havia um boato que ele teria ressuscitado para se vingar, né, de Herodes, que o havia mandado matar. Outros então diziam que ele era Elias, que era profeta do Antigo Testamento, e há uma profecia no fim de Malaquias que diz que Elias voltaria antes do fim de todas as coisas. Outros então diziam que ele era Jeremias. E há uma série de profecias não bíblicas, mas escritas depois do Antigo Testamento, mas antes do Novo Testamento, um período que a gente chama de período do Segundo Templo, né, ou período intertestamentário, entre os testamentos, que diziam, essas profecias falavam que Jeremias voltaria, sairia de uma caverna com o rolo da lei na mão, então condenaria, né, o povo. Ou alguns dos profetas. O povo tinha muitas ideias sobre Jesus, e Jesus aqui ele estava constantemente associado a profetas de fala dura, a profetas com mensagem forte. Ele foi associado a João Batista, a Jeremias, a Elias, a profetas duros, a profetas que vinham com dureza trazer condenação sobre o povo. Parece que as fofocas sobre Jesus era que Jesus era um cabra brabo, né? Andava com a peixeira do lado na barra da calça, né? Ele devia ser cearense, cabra da peste, né? E estavam dizendo que Jesus era um cara de mensagem muito dura e que era talvez algum desses profetas que voltou. Os homens têm muitas posições sobre Jesus. O povo de Cesaré tinha muitas ideias sobre Jesus. Se eu fizer a mesma pergunta para você nessa noite, o que é que o povo de Campos de Goyatazes mesmo? Fugiu aqui. Goitacazes. Obrigado, é complicado o negócio. Minha primeira vez aqui, dá uma folga, tá? Primeira vez. A gente comeu muito churrasco no almoço, eu tô bem não. Foi bom, mas tava bom. Obrigado, tá muito bom mesmo. Só consigo pensar naquele mal passado, oh meu Deus. Se eu perguntar para você, o que é que o povo de Campos de Goitacazes, obrigado, diz sobre Jesus, quem é o Filho do Homem? Você também não precisa fazer um censo. Você não vai ter que voltar para casa e perguntar para os seus amigos. Você sabe, você já tem a resposta na ponta da língua. Você sabe o que é que seu professor diz. Você sabe o que é que seus parentes dizem. Você sabe o que é que seus colegas do trabalho dizem. Porque todo mundo tem uma posição sobre Jesus. É muito difícil alguém dizer: olha, acho que Jesus é um tema muito complicado, eu ainda estou meditando a respeito, daqui a um tempo eu prefiro, né, estudar para poder dizer algo inteligente. Não, ninguém faz isso. Todo mundo tem uma opinião já pronta sobre quem é o Cristo. O seu amigo espírita vai dizer que ele é o Espírito da verdade. O seu amigo testemunho de Jeová vai dizer que ele é um ser elevado, iluminado, meio divino até, talvez Miguel, mas só. O seu amigo moralista vai olhar para Jesus e vai interpretar ele como um mestre moral, como alguém que falou coisas bonitinhas sobre amor. O mundo seria melhor se vivessem como Jesus disse. Ele falou coisas muito bonitinhas sobre amar o próximo. Alguns mais excêntricos talvez vão dizer que Jesus não foi uma figura histórica, ele foi uma construção literária da mente criativa de galileus entediados no segundo século ou no primeiro século. A super interessante, revista sim, revista não, vai ter a matéria: Jesus, o homem ou o mito, né? E alguns mais malucos ainda vão cogitar: ele era um ET, ele era uma figura extraterrestre. As pessoas sempre têm uma opinião sobre quem é Jesus. As pessoas sempre têm uma ideia sobre quem é o Filho do Homem. E essas ideias, ainda que sejam das mais variadas, sempre possuem um ponto em comum: elas são absolutamente erradas. Os homens dizem muitas coisas sobre Jesus.
Você sabe o que é que os homens dizem sobre Jesus. E tudo isso é bobeira. Tudo isso é inútil. Eles recebem Jesus, mas recebem Jesus do seu jeito. Eles recebem Jesus, mas recebem Jesus como uma figura formada à imagem de seus próprios pensamentos. O povo de Cesareia de Filipe não estava recebendo Jesus como filho do homem, estava recebendo Jesus como outras coisas, e isso era insuficiente para salvar, era insuficiente para trazer salvação. Jesus muda o foco da pergunta. Jesus primeiro quer saber o que é que os homens dizem sobre ele, mas Jesus não está preocupado com a reputação. Jesus não era aquele cara que ficou sabendo que alguém estava falando mal dele e foi atrás para tentar descobrir o que estava acontecendo. Jesus aponta a arma para o mundo porque na verdade ele queria colocar a mira nos discípulos. Os discípulos contam o que é que eles pensavam, o que é que o povo pensava sobre ele. Então Jesus pergunta no versículo 15: mas vós, mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? Você sabe o que é que as pessoas dizem sobre Jesus, mas a pergunta é: o que é que você diz sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Você recebeu Jesus como o quê? Porque o povo de Cesareia de Filipe estava recebendo Jesus, mas estava recebendo Jesus como coisas menores do que aquilo que Jesus era. A minha pergunta não é se você recebeu Jesus na sua vida. A minha pergunta é: você recebeu Jesus como o que na sua vida? Ele é um profeta? Ele é um mestre moral? Ele é só mais um? Ele é uma rotina adicionada na tua semana? Ele é alguém que veio afagar os teus sentimentos, ou então dar uma cabeça mais tranquila no travesseiro, ou te dar um senso de propósito? Ele é uma tradição familiar? Ele é o quê? Porque você pode tê-lo recebido, e o recebendo, tê-lo rejeitado como Salvador, porque ele é nada mais do que um símbolo, um totem. Ele é nada mais do que um mero conceito que você precisa aceitar porque faz parte do mito fundador da tua cultura, mas que é inútil para a sua salvação, porque você não o recebeu como aquilo que ele é. Eu quero saber se você recebeu Jesus. Você recebeu Jesus como o quê? O modo como você vive descreve, expressa o modo como ele te tocou, o modo como você se deixou ser tocado. Pedro recebeu Jesus, e nessa pergunta que Jesus fez, Pedro traz a única resposta correta. Quando a gente vai lendo no versículo 16, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É só assim que você recebe Jesus. Eu não quero que você goste de Jesus, eu não quero que você ache Jesus um cara bonitinho, eu não quero que você ache Jesus um negócio legal, que se pudesse você comprava 2 e botava na carteira e guardava um para emprestar. Eu quero que Jesus seja seu Deus, quero que Jesus seja o seu Cristo, porque essa é a única forma de encontrar Jesus e receber Jesus para a salvação. É o tendo como filho do homem, como Jesus mesmo declarou. E Pedro vai descrever o que é que significa ele ser o filho do homem. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo é a palavra grega equivalente a ungido, a Messias no Antigo Testamento. O Cristo seria o Messias enviado da parte de Deus para a salvação dos homens. Filho do Deus vivo traria a ideia daquele que é semelhante, daquele que é igual ao Deus vivo. A ideia de filho aqui é aquele que tem semelhança. Quando Jesus se diz em João filho de Abraão, tentaram matá-lo. E João vai dizer que ele se fazia igual a Abraão ao se dizer filho de Abraão. Ao se dizer filho do Deus vivo, ele era o igual ao Deus vivo, ele era aquele semelhante ao Deus vivo. Ele estava sendo declarado aqui por Pedro como Messias prometido, como Deus encarnado diante dos homens, como o Salvador divino diante dele. É assim que você encontra Jesus. É esse Jesus que tem que afetar a sua vida. É o Jesus Salvador. Você recebeu Jesus como o quê? Ele é um instrumento para a sua redenção. Ele é um instrumento para a tua salvação. Quando você faz algo errado, quando você peca, é para Ele que você corre. É diante dos pés dele que você vive. Você vive diante de um público, de um homem só,
que está sempre diante de você, observando sua vida, não simplesmente como um cão furioso, rangendo os dentes e bufando para te mastigar no primeiro erro, mas como um pai, como um amigo, como o Deus que se coloca à sua disposição, que morreu para te salvar, para ser teu Salvador, para ser o teu Messias, para ser o teu Cristo. Você vive diante de Deus, você vive diante de um Salvador. O seu Jesus é pequeno demais. O seu Jesus é só uma coisinha da cultura, que faz parte de alguns momentos da semana, que quando as coisas vão mal, você corre, mas quando tudo vai bem, já não importa mais. Às vezes é o contrário, tudo vai bem, você está com Jesus, você lembra de Jesus, mas quando tudo vai mal, parece que Deus não importa mais para você. Você recebeu Jesus como o quê? Pedro recebeu Jesus como Deus. Pedro recebeu Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma. E às vezes a gente olha para a fé de Pedro e treme. A gente olha para a fé de Pedro e fica se perguntando como fazer para ter a confiança desse homem. A gente sabe que Pedro foi uma pessoa problemática nos evangelhos, né? Pedro é meio famoso por meter os pés pelas mãos, por ficar em maus lençóis, né? Pedro cometia uns erros muito frequentes. E Pedro teve essa fé, Pedro teve esse poder para declarar Jesus como Deus vivo, como Cristo. De onde veio isso? Como é que eu consigo isso? Qual é o retiro que eu tenho que ir? Qual é o seminário que eu tenho que me inscrever? Qual é o livro que eu tenho que ler para encontrar isso no meu coração e ter uma fé tão profunda como a fé que Pedro manifestou aqui? Porque muitas vezes eu olho para a minha vida e eu não vejo isso, eu não vejo essa confiança. Os homens perguntam quem é Deus para você e eu gaguejo, e eu olho para isso aqui e eu quero saber como encontrar no meu coração aquilo que tocou o coração de Pedro, e a resposta foi dada pelo próprio Cristo. Pedro não conseguiu essa confiança através do seu próprio esforço, através de sua própria intelectualidade, através do seu poder religioso ou de uma esfera moral superior aos outros. Pedro encontrou essa confiança porque ele recebeu essa confiança. Jesus mesmo diz: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, você é abençoado, você deu a resposta certa, eu sou realmente Deus, eu sou realmente o Cristo, e você é bendito por ter percebido isso. Tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Pedro não encontrou essa revelação por força de carne ou por força de sangue. O termo carne e sangue no Novo Testamento é equivalente a algo humano. Carne e sangue se refere à humanidade, aparece em contraposição àquilo que é espiritual. Você lembrar de Efésios, ele diz que nossa batalha não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que estão no mundo espiritual. Carne e sangue falam daquilo que é físico, humano, às vezes até carnal. O que Jesus está dizendo é que não foi nenhuma força humana que revelou a Pedro essa realidade sobre o Cristo. Quem revelou essa realidade sobre o Cristo a Pedro foi o Pai. Pedro não alcançou essa revelação, Pedro recebeu essa revelação. Pedro não descobriu, Pedro aprendeu. Pedro não teve acesso, lhe entregaram. Pedro encontrou essa fé e essa certeza porque o Pai foi quem deu isso a Pedro. Isso deve gerar em nós dois tipos de posturas diferentes. No primeiro momento, uma postura mais humilde com relação à nossa posição no reino de Deus. Porque muitas vezes a gente está aqui no prédio bonito, ar-condicionado, música maravilhosa, né? Eu tô apaixonado por esse bongô, né? Eu vou ver se eu filmo um pouquinho para levar lá pra galera, ó, tal, mano aí, vamos, né? Dar um prato, um bongô, um negocinho, que a gente tem um carrão já, né? É só um, né? E achar alguém que saiba tocar bem assim, né? É mais difícil do que comprar um instrumento, né? Espero que o cara do carrão lá da igreja não assista isso, né? Porque eu posso ter problema, mas não era isso que eu queria dizer. Mas a gente tem que ter uma postura mais humilde, porque aqui é muito bom. A gente chega aqui e às vezes se sente, sabe, na crista da onda da fé. A gente está por cima, a gente é melhor, a gente é superior. Os homens estão lá, estão no mundo, estão fazendo tudo errado, estão pecando. Eu não. Sai para lá. Eu estou aqui. Eu estou no reino de Deus. Eu entendi foi Jesus. Eu fiz a escolha certa. Eu entrei pelo caminho estreito. Glória a mim que fiz a melhor escolha. Mas a gente não encontrou. Nos deram. A gente não conquistou, a gente recebeu. Não foi mérito, foi graça. Se nós encontramos Jesus, foi porque Jesus nos encontrou.
Se nós o amamos, foi porque primeiro Ele nos amou. Se nós o escolhemos, foi porque primeiro Ele nos escolheu. Se nós o recebemos, foi porque Ele nos recebeu primeiro. Foi porque Ele nos atraiu. Foi porque Ele nos trouxe. Foi porque Ele venceu a nossa incredulidade. Foi porque Ele venceu a nossa maldade. Foi porque Ele venceu o nosso amor ao mundo. E não foi carne e sangue. Não foi pelo convencimento humano. Não foi pelo poder argumentativo. Não foi por uma questão emocional. Não foi por uma atração estética do culto. Foi porque o Pai, o Deus vivo, nos tocou. Como é que a gente consegue ter algum sentimento de superioridade sobre os outros assim? Como é que a gente consegue achar que nós somos melhores por estar aqui? Se a gente foi arrastado pelas garras de amor do Senhor. Se foi a cruz que brilhou diante de nós e Ele gentilmente nos atraiu a seu reino. Mas isso também tem que nos dar não só humildade, mas também coragem e esperança. Porque os homens sem Deus não vão vir a Deus através da força da carne e da força do sangue. O homem perdido não vai vir para a igreja através do teu esforço simplesmente, através do teu argumento, através do teu poder de eloquência, através da tua oratória, através de métodos carnais e humanos, através da tua habilidade de convencimento, através do teu argumento filosófico, ético, cosmológico e teleológico e apologético. E quanto mais rebuscado for teu argumento, maior a chance do homem vir para a fé. Por mais que tudo isso seja algum nível importante, é unicamente através de uma atuação espiritual do Pai no coração do homem é que o homem encontra Deus. Isso nos liberta e nos dá coragem, porque nós vamos na força de outro. Não depende de você, depende daquele que vai com você, que é Deus. Isso tem que te dar coragem, irmão. Tem que te dar força, tem que te dar ânimo, vigor. Porque quando você prega, é justamente o Pai que está tocando no coração dos homens. Quando você fala, você é só o instrumento para que Deus mova o coração das pessoas. E você seja o instrumento para que os homens encontrem a fé. Pregue. Porque não é tua força, não é tua carne, não é teu sangue, é Deus quem revela ao coração dos homens quem é o Cristo. Você olha para isso e fica querendo essa fé no teu coração? É o Pai que você procura. A gente não tem nada nosso que a gente possa te dar para que você encontre essa fé. Nenhum homem tem o poder de impor as mãos e então você crer. Mas é o Pai que pode transformar você. Você olha para isso, você ouve isso e fica nervoso. Você ouve isso e acha que não tem essa fé. Não é através de um profeta humano, não é através da força de um homem que tem uma oração mais poderosa do que a sua. É através do Pai. Procure o Pai, ore ao Pai, clame ao Pai, implore ao Pai. Se ajoelhe, põe a cara no pó, que talvez haja esperança. Busque a Cristo e Ele lhe revelará mais dele. Ele não joga no rosto de ninguém, Ele a ninguém impropera. Busque-o, você pode achá-lo, porque é Ele quem pode transformar o seu coração, para que você tenha essa fé com confiança dentro de você. Não é nada que um homem pode te dar, é algo que o próprio Pai pode colocar no seu coração. Mas aquilo que Jesus disse para Pedro não acaba aí. Jesus abençoa Pedro, e Jesus traz então duas declarações que têm sido muito mal usadas e muito mal interpretadas por dois grupos diferentes dentro da religiosidade cristã de forma geral. A gente tem um versículo que tem sido muito mal interpretado pela igreja católica e um versículo que tem sido muito mal interpretado pelas igrejas mais neopentecostalizadas. O primeiro versículo que tem sido muito mal interpretado pela igreja católica é o verso 18. E o verso 18 diz assim: digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo tem sido interpretado pela igreja católica romana principalmente como uma declaração de que Pedro é o primeiro papa, de que Pedro é a pedra sobre qual a igreja está posta, de forma que então a igreja segue o principado, o primado de Pedro, e através de uma sucessão apostólica, os vários papas vão surgindo, sentando na cadeira de Pedro, usando o anel de Pedro, na autoridade de Pedro e tudo mais. Por mais que as interpretações desse versículo sejam muitas, até mesmo dentro das possibilidades evangélicas de se interpretar essa passagem, eu tenho uma visão dela muito particular, que não é só minha, obviamente, mas que eu acho que é muito útil para a gente entender que não é Pedro
que é necessariamente aqui a autoridade e aquele sobre qual a igreja está posta. Os motivos para isso são muitos, eu quero elencar poucos. Primeiro, que Pedro, no grego, Petros, traz a ideia de pedra, e pedra pequena, tá? Traz a ideia de uma, sabe, brita, aquela pedrinha de calçamento, aquele negocinho pequeno. Quando Jesus fala Petra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está usando uma palavra que fala de uma rocha. Geralmente é a rocha sobre a qual se constrói uma casa, né? Você pega uma casa e constrói uma rocha inteira para que ela não caia de forma alguma. A ideia seria que Jesus está fazendo um jogo de palavras, pelo menos no escrito, no registro de Mateus, aqui no grego bíblico, mostrando que, por mais que Pedro seja a pedrinha, a igreja está posta sobre uma rocha. E a rocha aqui não está bem descrita sobre qual é a rocha, né? E esta rocha, quem é esta rocha? Quem é esta pedra? Muitos leem que é o Pedro, mas pode ser muito bem a declaração de Pedro. O pronome cabe muito facilmente também sobre aquilo que Pedro diz. Pedro, tu és a pedrinha, mas justamente sobre esta rocha, que é a tua declaração, a igreja será colocada e será edificada. A rocha sobre a qual a igreja é posta não é um homem, não é uma figura humana, mas é essa declaração revelada pelo Pai: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é posta sobre Jesus. A igreja é posta sobre a deidade do Cristo. Isso também pode ser elencado um pouco quando a gente olha um pouco mais para frente, no versículo 23, quando Pedro começa a dar bronca em Jesus, e Jesus diz no verso 23: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não penso nas coisas de Deus e sim nas dos homens. Poucos versículos abaixo, o Pedro, que seria teoricamente aquele sobre qual a igreja está posta, é agora o capeta. Ele era pedra, teoricamente, agora é o diabo. E como é que a igreja está posta sobre uma pedra tão frágil? Uma pedra que numa hora seria o fundamento da igreja, e agora é o próprio Satanás, sendo usado pelo Satanás. E Jesus diz que ele é agora motivo de tropeço. Essa palavra no grego, escândalon, traz uma ideia de uma pedra que as pessoas esbarram e caem. É a pedra para cair, a pedra de tropeçar. E parece que Jesus está fazendo o mesmo trocadilho mais abaixo. Olha, no momento é o pedrinha, e tu como pedrinha, tu revela aquela declaração sobre qual a igreja está posta, que é a grande pedra. E agora aqui tu está sendo uma pedra para as pessoas tropeçarem em você e caírem. Parece que toda a estrutura de Mateus está apontando para essa ideia mais central de que a pedra seria, na verdade, a declaração de Pedro e não o próprio Pedro. A mensagem é que a igreja é posta sobre Jesus. A igreja é fundada no Filho do Deus vivo. Ele é o centro, ele é a razão, ele é a base. O centro desta comunidade não pode ser uma figura humana, não pode ser a figura do pastor, não pode ser as famílias fundadoras, não pode ser a denominação. O foco, o centro, o fundamento, o chão de uma igreja, sua razão de ser é Cristo e Cristo somente. É em torno de Jesus que uma igreja reformada se coloca, porque é em torno de Jesus que uma igreja se coloca. Isso é o fundamento, esse é o chão, essa é a base. Nós não negociamos Cristo, porque Ele é o nosso fundamento. É sobre Ele que a gente prega, é sobre Ele que a gente canta, é para Ele que a gente vive. Nossa existência depende fundamentalmente de Cristo somente. Se nós abandonamos Cristo, nós abandonamos o fundamento. Se nós abandonamos Cristo como Deus, como Senhor, como Messias, como soberano, e o trocamos por um Cristo genérico da cultura, se nós trocamos esse Cristo por um deísmo moralista terapêutico, um tipo de visão de um Deus distante, que dá algumas regrinhas só para deixar você mais feliz à noite e acabou, a gente foge do fundamento, a gente abandona a base e a igreja cai, e a gente tropeça, a gente se torna outra coisa, não a igreja. A gente nunca pode abandonar o Jesus da Escritura. O texto diz que Jesus então vai edificar a igreja, Ele vai edificar, Ele vai construir a igreja sobre esse fundamento. E Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. O termo portas do inferno, no original do grego, da ideia de portas do Hades, sempre que surge, tanto na literatura grega da Escritura como fora da Escritura, sempre se refere a uma única coisa. Portas do Hades sempre fala de morte na literatura grega. A ideia seria que a morte não prevaleceria sobre a igreja. Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: porque a igreja está sendo edificada por mim e sobre mim,
nunca a igreja morrerá. Nunca a igreja deixará de existir e ser atuante no mundo. Quando a gente olha as parábolas do reino no Evangelho de Mateus, é justamente isso que a gente encontra. A declaração de que o reino começa pequeno, uma pequena semente, mas que ela cresce, que dá frutos, que árvores com galhos que crescem e pássaros de longe que vêm pousar nessas árvores. A ideia é que a igreja nunca irá morrer, por mais que os homens tentem. Quando a gente vai lendo a história do mundo, a gente encontra muitos homens lutando contra a igreja. Já no século II, já no século III, já no século IV, homens tentavam destruir a igreja matando os cristãos, queimando cristãos, martirizando homens de Deus. Você vai continuando na história do mundo e você encontra muitos dos bárbaros vindo contra o cristianismo, você encontra o crescimento do islamismo, você encontra líderes políticos tentando excluir a igreja de dentro do seu país, você encontra Hitler criando a igreja dos cristãos alemães, que era a igreja oficial, tanto liberal, e indo contra a igreja confessante, né, de homens como Dietrich Bonhoeffer e vários homens que lutaram na igreja alemã. Você pensa na igreja ortodoxa russa, que teve 12 milhões de mortes na mão do ateísmo de Estado. Você pensa na China comunista, com os cristãos se escondendo em cavernas. Você pensa na Coreia do Norte, no seu regime também comunista. Você encontra ao longo da história do mundo muitas pessoas tentando destruir a igreja, e todas elas fracassando absolutamente, porque a igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição regida, fundada, centrada e protegida pelo Filho do Homem, pelo Filho do Deus vivo, pelo Messias. A igreja triunfa, e triunfa sobre os demônios deste século, porque o Cristo é quem nos mantém. Entra governo, sai governo, eleja-se quem quiser. Eu sou uma pessoa que se importa com política. Eu estudo economia política na minha pós-graduação. Eu leio sobre política. Eu não me envolvo com nenhum partido específico, porque meu ofício não é só meu feio, pastor, envolvido com partido e tal. Mas eu tenho candidatos que eu acho melhores do que outros. Tem pessoas que às vezes eu ajudo em algum sentido. Quando eu tenho eleição, tem pessoas que eu acho melhor. E fulano de tal, conheço as ideias do fulano. Eu me importo com política. Eu acredito que existem partidos melhores do que outros, piores do que outros. Eu não quero soar uma pessoa presa num cativeiro cultural, mas absolutamente não importa. A igreja vence. Não importa se o governo vai ser de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de trás para frente. Não importa se é golpe, se não é golpe. Não importa se é Temer, se é Dilma, se é quem chegar lá, se é PT, se é PSDB, PMDB, PSL, quem for. Eu me importo com isso. Eu estudo isso. Mas eu sei que acima de tudo isso, a igreja permanece. A igreja triunfa. E a gente pode ter confiança de que é Deus quem a está edificando. Às vezes a gente é muito apocalíptico e desesperançoso. Meu Deus, governo tal. Meu Deus, político tal. Meu Deus, isso e aquilo. E tudo bem, a gente pode ter alguma preferência política, mas a gente nunca pode ter desesperança. Porque não importa o caos que esteja nas nossas instituições, a igreja é protegida pelo Rei de todos os homens. Temos Cristo nos protegendo e guiando e fundando a sua igreja, e a morte nunca prevalecerá contra ela. E a segunda passagem, no verso 19, diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Essa passagem, que também é muito mal interpretada aqui, principalmente pelos membros de cristianismos mais místicos, né, mais misticistas. E eu, em minha vida inteira, interpretei essa passagem como dizendo o seguinte: olha, você tem a chave do reino, você tem que ligar na terra para que as coisas sejam ligadas no céu. Então eu declaro com a minha boca, e declarando, as coisas vão mudar de acordo com aquilo que eu disse, porque eu estou ligando na terra, vaso, não é? Então liga na terra, irmão, profetiza, determina, toma posse do que é teu. Né? Tem que ligar na terra, que aí ligando na terra, a coisa é ligada no céu. Então liga teu carro na terra, né? Liga tua casa própria, liga teu emprego melhor, liga teu marido, né? Liga a namorada, vai ter que ligar na terra, para aí o reino espiritual ser movido, para que aí assim a coisa desanda. Tua vida está mal porque tu não está ligando. Né? Aquelas coisas assim. Sempre tem aquele... Mas isso é uma leitura um pouco ruim. Eu estou dizendo que eu já preguei muito isso, tá? Na minha época, né? Me envergonho um pouco, mas Deus perdoa.
Eu acho, espero que sim, né? Mas ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha só que coisa interessante. Ele diz: o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Há uma pequena mudança aqui no tempo da coisa. Aquilo que eu ligo na terra, eu ligo na terra porque já foi ligado no céu. Aquilo que eu desligo na terra, eu desligo na terra porque já foi desligado dos céus. Então aquilo que eu exerço aqui é nada mais do que estabelecer na terra uma realidade que já é celeste. Eu estou trazendo para a terra uma realidade espiritual e não movendo a realidade espiritual através do que eu faço na terra. Tá, mas como assim, Iago? O texto fala de chaves. Você tem as chaves. Uma chave serve geralmente para abrir ou para fechar, para trancar e destrancar, para ligar e desligar. A ideia da chave é essa função dupla, de abrir ou fechar alguma coisa, de ligar ou desligar alguma coisa. Essa chave que nós estamos recebendo, então, é uma chave que liga ou desliga. E liga na terra e desliga na terra. Então é uma chave que fala sobre coisas terrenas, algo que é próprio daqui, e uma chave que move as coisas terrenas para que essas coisas terrenas estejam de acordo com aquilo que é celestial e espiritual. E essa chave está atrelada ao reino de Deus, ao governo de Deus na terra. Mateus joga isso e fica um pouco esquisito, porque ele não define muito claramente do que é que ele está se referindo, ao que ele está se referindo quando explica isso. Mas o próprio Mateus, ele sabe que o leitor não vai ler a Bíblia como sabe aqueles biscoito japonês, biscoito da sorte, né? Você pega e quebra, é ruim de doer para comer, aí tu pega só um negocinho de dentro assim, aí tem uma frasezinha. A gente pega a Bíblia como se fosse uma caixa de promessas, né? A gente pega versículos soltos e tal. O leitor de Mateus sabe que a gente vai ler o Evangelho de forma sequencial, e aqui ele não quer explicar o que é que isso significa. Mas se você virar a sua Bíblia uma página para a direita, Mateus explica o que é que isso significa. Em Mateus capítulo 18, em Mateus 18, verso 18, você tem a mesma frase inteira aí. Claro que você não pode tentar definir o significado de uma palavra bíblica simplesmente pegando outra palavra de outro lugar, a mesma palavra aparecendo em outro contexto. Olha só, isso não é muito certo. Mas Mateus, num contexto muito próximo, usa um fraseado grego muito longo, exatamente igual ao que ele estabeleceu agora aqui. Isso nos dá uma indicação de que Mateus está evocando a mesma realidade. Em Mateus 18, ele diz: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Opa! Um pouquinho depois, Mateus está falando da mesma coisa, um fraseado grande. Seria muito confuso se Mateus estivesse se referindo a outra coisa. Do que é que Mateus está falando? Em Mateus 18, Mateus está falando, aqui registrando as falas de Jesus, sobre disciplina eclesiástica, sobre a realidade de fazer com que a igreja seja uma equivalência ao reino celeste de Deus, fazer com que aqueles que fazem parte da comunidade cristã sejam justamente aqueles que encontraram de fato Jesus como seu Senhor e Salvador, e de que nós como igreja possuímos a autoridade para termos no nosso corpo de membresia justamente aqueles que encontraram salvação e que fazem parte do corpo de membresia do reino de Deus. Isso se dá em Mateus 18 através da prática da disciplina, em encontrar arrependimento, em encontrar nos homens busca por Jesus. Mateus 18, 16 em diante vai dizer que a igreja não tem autoridade para expulsar um homem do seu meio por nenhum pecado, com exceção de um: falta de arrependimento. Um homem só pode ser expulso da igreja, e a igreja só tem autoridade para expulsá-lo por causa desse pecado e nenhum outro: falta de arrependimento. O homem não se arrepende, ele não quer largar o pecado, ele não quer dar para trás na sua vida de infidelidade, ele não está comovido, ele não está mal, ele não está achando que ofendeu o divino, ele não quer deixar o caminho do pecado. Esse é o único caminho para você ser colocado da porta para fora, para você não ser mais membro do corpo. E usando as chaves do reino que está na nossa posse, nós fazemos com que a igreja seja em algum nível equivalente àquilo que é o reino espiritual, através do uso dessas chaves, extirpando o pecado do meio da igreja e recebendo os convertidos para o seio da igreja.
Então existem duas aplicações principais dessas duas passagens que a gente estava observando, tanto sobre a edificação da igreja ser colocada sobre essa declaração, sobre a morte nunca chegar sobre a igreja, e sobre esse uso das chaves. O primeiro é, por que a igreja muitas vezes morre? Por que as portas da morte muitas vezes se colocam sobre a igreja? Porque a verdade é que a igreja nunca vai morrer, mas existem comunidades locais que morrem. Por quê? A verdade é que muitas vezes isso acontece, primeiro, porque nós abandonamos o fundamento. Abandonamos Jesus como o chão base da igreja. E por que abandonamos Jesus? Morremos, diminuímos. Muitas igrejas começam a pregar um evangelho falso e crescem, mas muitas igrejas começam a pregar um evangelho falso e morrem, graças a Deus. E acabam. Outra forma como a igreja muitas vezes morre e as portas da morte prevalecem sobre a comunidade local é quando a gente para de usar as chaves do reino. É quando nós não extirpamos mais o pecado. É quando as pessoas vivem do jeito que querem. E a gente diz, Deus vai tratar, deixa que Deus cuida. Quando Deus ordenou que Ele cuidaria através de nós. Quando o texto diz que Deus vai resolver e tratar através da igreja, através do uso da autoridade das chaves, desligando aquilo que já está desligado no céu, e não simplesmente deixando que pessoas que rejeitaram Deus através da falta de arrependimento continuem sendo influentes e contaminando a vida da comunidade. Devemos ter uma igreja centrada em Jesus, uma igreja centrada na santificação e no arrependimento como instrumento para que nós vivamos vidas que glorificam o nome de Deus. Pedro deveria ter ficado feliz de ouvir tudo isso. Pedro deve ter ouvido toda essa declaração sobre Jesus e ficado muito alegre, porque os judeus dessa época, eles tinham uma compreensão de que Jesus viria como um grande mestre, que reinaria já naquele momento sobre Roma, e que agora os judeus seriam erigidos sobre as outras nações, ao invés de estarem sujeitos a Roma, teriam as outras nações sujeitas a eles, e então o reino de Deus viria de forma absoluta naquele momento. Até em Atos capítulo 1, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Eles ainda perguntam, Senhor, é agora que vem o reino? Eles estavam nessa expectação, nessa ansiedade, para que o reino fosse instaurado e eles reinassem. Pedro ouve Jesus dizer que ele ia reinar, fundar a sua igreja, a morte nunca se colocaria sobre a igreja. Pedro devia ter ficado animadíssimo com esse papo todo. Só que Jesus é um homem que gosta de quebrar as pernas da gente. A gente fala assim no Ceará, né? Esse cara gosta de quebrar nossas pernas. Jesus gosta de quebrar as pernas. Vê quando você está cheio de perna. Vocês falam isso aqui? Falam, ou é só lá no Ceará? Está cheio de perna. Quando você está todo se achando, está por cima, vem o facão da justiça, né? E você fica um pouquinho mais baixo. Jesus diz isso para Pedro e diz no versículo 21 que desse momento em diante Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém para reinar sobre as outras nações e livrar os judeus de Roma. Não, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Diz que foi desse momento em diante que ele começou a dizer isso. Ou seja, Jesus não havia revelado que ele morreria. Jesus não havia revelado que ele ia sofrer na mão dos judeus. Eles estavam esperando que Jesus vencesse Roma, e Jesus está dizendo que vai morrer na mão dos romanos. Eles esperavam que Jesus reinasse com os judeus, e ele está dizendo que ele vai morrer na mão dos judeus. Pedro ouviu essa conversa e ficou maluco. Pedro deve ter interpretado que Jesus teve uma pequena crise de autoestima, né, que as taxas de endorfina de Jesus baixaram, que ele ficou meio deprê, né? Jesus estava achando que ia conseguir ganhar a guerra. Então Pedro é um homem muito decente. Pedro leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Pedro diz no verso 22 que chamou Jesus em particular, chamou Jesus no cantinho e começou a repreendê-lo. Jesus não ia dar uma bronca em Jesus, Pedro não ia dar uma bronca em Jesus na frente dos outros. Sabe quando a criança faz muita danação e a mãe chama a criança para o banheiro? Você sabe o que vai acontecer? É que quando minha mãe me chamava para o banheiro, eu ficava já tremendo a perna. Eu sabia que ela queria me bater sem a visita ver, né? Pedro queria bater em Jesus sem a visita ver. Chama Jesus para o cantinho e começa a repreender o Deus vivo. Pedro é meio maluco da cabeça, né?
Pedro acabou de revelar que o homem é o Cristo, acabou de revelar que o homem é o Deus vivo, e começa a dar uma bronquinha, começa a dar, uma bronca no Deus vivo, e diz: tem compaixão de ti, Senhor, tem misericórdia de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá, isso nunca vai te acontecer. Pedro não queria que suas expectativas fossem frustradas. Pedro é muito doido, né? Mas quantos de nós não somos Pedro de vez em quando? Quantas vezes a gente não chama Jesus pro canto? Quantas vezes a gente não quer levar Deus pro banheiro, que é pra visita não ver a chinelada que a gente quer dar no divino? Porque muitas vezes Deus vai contra as nossas expectativas. Porque muitas vezes a gente acredita que Deus tem que fazer uma coisa na nossa vida, e Ele faz o contrário. Quando muitas vezes a gente está cheio de perna, muitas vezes a gente acha que achou o caminho, é por aqui, vai dar certo, e Deus muda tudo. E se a gente pudesse, a gente dizia: ô Senhor, está errado o negócio aí no teu plano, as coisas não estão indo de acordo com o maravilhoso plano que eu fiz para a minha vida. Vamos resolver aí o negócio? Vamos tirar aí um tete a tete aí, vamos bater um papo? Muitas vezes Deus age contra as nossas expectativas, e muitas vezes nós somos Pedro, e não conseguir se submeter à vontade de Deus, e não conseguir aceitar o plano de Deus para a nossa vida, e aquilo que Ele está manifestando por nós e para nós. Pedro havia acabado de revelar que Jesus é o Cristo, e está errando no caminho do próprio Cristo, que muitas vezes nós somos assim também, inconstantes. Estamos na igreja, canta, louva, faz declarações em uníssono sobre quem é o Senhor, é voz de Deus, é bênção na vida dos outros, mas no primeiro problema, na primeira esquina, no primeiro tropeço, a gente já está sendo usado pelo inimigo. É isso que aconteceu com Pedro. Ele estava sendo usado pelo inimigo. Suas declarações não provinham de Deus, suas declarações provinham do diabo. Diz o versículo 22: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Essa palavra voltando-se no grego é interessante. Parece que Jesus não se voltou para Pedro, porque Jesus já estava conversando com Pedro em algum sentido, né? Pedro tinha chamado Jesus para o canto. Parece que Jesus se voltou para todos de alguma forma. Parece que Pedro chamou Jesus de canto e Jesus repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Jesus não leu como fazer amigos e influenciar pessoas, porque, hoje em dia não se faz, mas parece que Jesus queria dar uma lição para todo mundo. E o que Jesus diz para Pedro é muito pesado. Ele diz: arreda, ele diz: para trás de mim, ele diz: sai da minha frente, sai do meu caminho, Satanás. Não que Pedro fosse o Satanás, mas Pedro estava oferecendo para Jesus a mesma coisa que Satanás ofereceu para Jesus no deserto. Era uma glória sem cruz, era a vitória sem sacrifício. Satanás disse: todos os reinos serão teus, se prostrado me adorares. Pedro está dizendo: você não vai passar pela cruz, porque nós seremos instrumento para que você não passe por isso, para que você vença isso. Pedro tirou a espada e tentou proteger Cristo para que ele não fosse capturado. Pedro estava sendo instrumento do diabo aqui. Então, esse para mim é motivo de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. O evangelho de Pedro era um evangelho satânico, porque era um evangelho humano. O evangelho de Pedro tinha cheiro de enxofre, porque era o evangelho que esquecia do sofrimento, da cruz, do sacrifício, para ser um evangelho puramente humano, carnal, egoísta. Quantos de nós não abraçamos um evangelho de Pedro? Quantos de nós não abraçamos um evangelho que esquece da cruz, que esquece do sofrimento, que esquece do sacrifício, que esquece da morte, e é um evangelho puramente humano, que promete vitória sem sacrifício, que promete coisas para essa terra, só nessa terra, para esta vida e só nessa vida? Quantos de nós não ouvimos diariamente um evangelho que te promete tudo, mas que não te cobra nada? Uma graça barata, uma graça inoperante, um evangelho de cura, um evangelho de triunfo, um evangelho de prosperidade, o evangelho que te faz vencedor por diante dos homens, o evangelho que te faz patrão, o evangelho que te coloca no palco e teus inimigos na plateia, um evangelho que provém do diabo,
não de Deus. Um evangelho que tem cheiro de enxofre, que foi escrito nos círculos do inferno. Para ser diabólico, não precisa ter um pentagrama de sangue, com velas, um bode, pessoas gritando 666, glória a Satanás. Não precisa disso. Para ser diabólico, só precisa ser humano. Só precisa ser humano demais. Só precisa ser horizontal demais. Ele diz que o que ele diz é de Satanás, o que ele diz é satânico, porque não é de Deus, mas sim dos homens. Não pensa nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. Esse evangelho humano é um evangelho que é um instrumento para queda. Você pensa, Iago, você não precisa falar essas coisas aqui. Batista reformada, tu não leu na placa, não, Iago? Nós aqui sabemos das coisas. Mas muitas vezes a gente se deixa levar por esse tipo de discurso, porque muitas vezes a gente não está bem firmado na palavra, e esse é um tipo de discurso humano que comove, porque aqui você ouve doutrina. Aí, às vezes você está mal, está na pior, e vai para uma igreja doida daí, e ouve uma autoajuda que faz você se sentir bem. E tu vem domingo na Batista Reformada, e quarta-feira na oração dos 50. Eu não estou brincando, em Fortaleza é muito comum. Aí teu marido te deixa, tu tá na pior, tá mal. Aí domingo tá aqui, segunda-feira no círculo das 12 orações para teu marido voltar. E você vai para um evangelho, e você vai deixando uma igreja que muitas vezes é centrada em Jesus, para se colocar numa comunidade que fala mais do teu coração, do teu problema, para resolver as tuas crises interiores e tal, e te promete coisas nessa vida e vai te seduzindo. Porque não fala do capeta, não tem 666 na testa, só é menos divino, só é um tanto quanto humano, e só isso já basta para ser do inimigo. Só isso já basta para não ser o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo nos convida para a cruz. Verso 24, Jesus disse a seus discípulos: como é que se dá esse chamado desse evangelho? Como é que você vive uma igreja centrada em Jesus? Como é que você responde a essa declaração que Cristo é o Filho do Deus vivo? Jesus diz então: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser crente, se alguém quiser seguir o Jesus da Escritura, ele diz 3 coisas. Ele diz: primeiro, negue-se a si mesmo. O chamado do evangelho começa com a negação. Antes de dizer sim para Deus, você diz não para si. Antes de se encher de Deus, você se esvazia de você mesmo. Aquele que ainda está muito cheio de si é justamente aquele que ainda está vazio de Deus. Porque o chamado do evangelho começa com um não, com a negação de você próprio, da sua própria vida. O mundo prega o anti-evangelho. O mundo diz que o importante é ser feliz. O mundo diz que o importante é você se aceitar. Quando eu era seminarista, eu fazia seminário à noite, e eu, enquanto jantava para ir para o seminário, sempre era no horário da malhação. Então eu sempre assistia o comecinho, aquela musiquinha lá da chamada malhação, e ia, né, para o seminário. É meio vergonhoso dizer isso, mas eu assumo. Tá? Eu só assistia sempre o comecinho e perguntava para minha irmã o que estava acontecendo, porque eu tinha um interesse puramente, sabe, de análise social naquele negócio. Se eu me interessasse, eu conversava, tá? Eu assisto séries ruins, depois eu posso contar para alguém aí as ruins que eu assisto, mas não gostava muito de malhação, era meio sem graça. Mas na hora do almoço rapidinho, do jantar rapidinho, daí estava passando coisa na TV, minha família assistia. E na época do meu seminário, a abertura da malhação tocava música, não sei de quem é, não sei qual é, mas tinha uma frase que sempre que eu ouvia aquela frase eu arrepiava a espinha inteira, porque eu encontrava o anti-Mateus 16, eu encontrava o anti-negue-se a si mesmo. Lá pelas tantas a música dizia: vamos nos permitir. E eu ouvia aquilo e sabia que tinha talvez milhões de jovens ouvindo aquela anti-pregação do evangelho. Vamos nos permitir, vamos nos aceitar, vamos viver o que há para viver. E Jesus começa dizendo não. E Jesus diz que o primeiro passo é negar, é não se permitir, é se repreender. Se você ainda se valoriza demais,
Talvez você não encontrou o caminho da cruz. Você acha que você é muito importante? Você acha que o mundo gira em torno dos teus planos e desejos e vontades? Que toda a existência deveria colocar no centro o teu bem-estar? É porque você ainda não encontrou o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho começa com não. E o não para você mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você se larga, se deixa para tomar outra coisa. Você se deixa, você se nega para tomar a cruz. Tome a sua cruz. A cruz para a gente hoje, claro, é um instrumento religioso, não é? A cruz é um símbolo do cristianismo. A gente usa a cruz como pingente no pescoço. A cruz parte do símbolo do logotipo da igreja, não é? A cruz muitas vezes enfeita o prédio. Mas naquele tempo a cruz não tinha absolutamente nenhuma conotação religiosa. A cruz era nada mais do que um instrumento usado pelos romanos para assassinar, para matar os principais criminosos. Não qualquer criminoso, mas os criminosos mais fortes, os mais virulentos, aqueles que cometeram os piores crimes. É o equivalente antigo àquilo que contemporaneamente a gente entende por uma cadeira elétrica, uma forca, um pelotão de fuzilamento, né, uma injeção letal. Era um instrumento usado pelo governo de pena capital para matar aqueles que se entregavam à criminalidade mais violenta. Então os discípulos que estão ouvindo isso aqui estão ouvindo Jesus falar uma coisa extremamente aterradora. É o tipo de postagem no Facebook que você se arrepende e deleta depois, porque o negócio não ficou muito bem explicado, ficou duro demais, ficou forte demais. As pessoas estão lá comentando e xingando você porque não devia usar essa linguagem. Mas Jesus fala algo extremamente ofensivo. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a tua cadeira elétrica e me segue. Você quer ser meu discípulo? Diz não para você mesmo, abre mão de si, toma a tua forca e vem comigo. Jesus está convidando os homens para a morte. Jesus está convidando os homens para o auto-sacrifício. Jesus está dizendo: eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida, acabar com ela. Eu quero destruir a tua vida. Eu não quero construir um puxadinho. Eu não quero reformar a laje. Eu quero explodir tudo. Eu quero cavar o alicerce e construir tudo de novo, do zero, do meu jeito. Esse é o convite do Evangelho. Não Jesus te ama e eu também. Não venha ser feliz. É um convite para a morte. Quando você convida os homens a Deus, você convida os homens a deixar a si mesmos. Será que a gente está preparado para assumir esse tipo de compromisso? Ou a gente quer só uma religião que nos faça feliz? C.S. Lewis dizia que se você quer uma religião que lhe faça feliz, eu lhe indico muitas outras, mas não o cristianismo. Porque muitas vezes você vai vir para o culto e vai sair mais triste. Muitas vezes você vai encontrar Jesus, sua vida vai ficar mais miserável. Porque antes você vivia às custas das falcatruas no emprego, e agora você não vai mais fazer falcatrua. Porque antes você vendia sem nota. Porque antes você sonegava. Porque antes você encontrava prazeres fora da sua relação conjugal. Porque antes você era bem visto por homens que odiavam Deus. Agora você vai ser mal visto. Porque antes você vivia muito bem com você mesmo. E agora você luta contra o seu pecado. E encontrando Jesus, sua vida fica mais difícil. E encontrando Jesus, às vezes você sai mais triste do culto. Porque você é confrontado. Claro que é uma alegria no meio disso tudo. Mas não há uma promessa de que a vida nessa terra vai ser melhor quando a gente encontrar Jesus. Talvez fique pior. Ninguém está fazendo falsas promessas para você. Mas nesse convite para deixada de si, nesse convite para abraçar a morte, nós encontramos um convite para seguir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa é a graça do convite do Evangelho. Porque nós somos convidados a seguir aquele que ressuscitou. Nós somos convidados não só para morrer, mas morrer no caminho do ressurreto. Morrendo para nós mesmos, mas encontrando uma vida naquele que não viu a morte. Encontrando uma vida naquele que ressuscitou ao terceiro dia. Podemos dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus.
Você abre mão da sua própria vida para encontrar uma vida que vale muito mais a pena ser vivida, que é a vida que nós encontramos em Jesus. Agora, não mais seguindo nossos desejos, mas os desejos dele. Não mais buscando a nossa felicidade, mas a glória dele. E muitas vezes encontrando a nossa felicidade nisso. Não mais vivendo, buscando aquilo que os homens buscam. Não mais valorizando aquilo que os homens valorizam. Não mais vivendo por aquilo que os homens vivem, mas tendo a eternidade nos nossos olhos. E tendo a eternidade nos nossos olhos, vivendo uma vida que o mundo não entende. Porque é a única vida que vale a pena ser vivida. É a vida que é vivida em Jesus. Porque sem Jesus a gente não tem nada. Porque sem Jesus a vida não vale a pena. Porque sem Jesus, isso aqui é pó, isso aqui é cinza. Só com Jesus, meus irmãos, só com Jesus vale a pena ter existido. Só com Jesus vale a pena existir nessa terra. Se a gente perde Jesus de vista, simplesmente para abraçar os nossos próprios desejos e prazeres, a gente perdeu tudo. A gente não encontra nada. A gente tem miséria, e uma miséria eterna, que vive uma vida miserável aqui, uma vida pior ainda na eternidade. A gente ouve essas coisas, às vezes parece muito duro. Se a gente ouve esse convite do Evangelho, às vezes parece um negócio meio, uma retórica meio apocalíptica, né? meio virulenta demais. Mas Jesus acaba respondendo esse tipo de coisa quando ele diz no verso 25: pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Você ouve isso e pensa: ah, Iago, mas os meus sonhos, os meus desejos, os meus prazeres são meus. A vida é minha e eu vivo como eu quiser. E Jesus está dizendo que aquele que ama a sua vida ao ponto de viver da forma como ele estabeleceu, para viver da forma como você mesmo estabeleceu, é o caminho para você perder a sua vida. Você tentar manter a sua vida para você mesmo é o jeito de perdê-la, é guardar debaixo do colchão dinheiro em época de profunda inflação. É o pior investimento que você pode fazer. É em Jesus que você coloca a sua vida para que a sua vida valha alguma coisa. Se você guarda a sua vida para você, ela se esvai. Vai tentar segurar a água na mão, ela escapa dentre os dedos, não tem o que fazer. É só colocando a sua vida em Jesus, só entregando a sua vida a Jesus, que você encontra a vida eterna. Ele diz: pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, irá preservá-la. É só perdendo a vida em Jesus, entregando a vida em Jesus, que a gente encontra realmente vida. Perdendo a vida por minha causa, ele diz. Porque existem muitas maneiras de você perder a sua vida. Você pode perder a sua vida buscando sucesso diante dos homens. Você pode perder a sua vida buscando dinheiro e luxo financeiro. Você pode perder a sua vida buscando reconhecimento e reputação. Você pode perder a sua vida buscando autoestima e louvores e ministérios e reinos e empresas. E você pode perder a sua vida buscando prazeres e homens e mulheres e drogas e bebidas. Você pode perder a sua vida por muita coisa, entregar a sua vida a muita coisa. Mas só há uma forma de perder a vida que vale a pena, e é perdendo-a para Cristo, é entregando sua vida ao Deus vivo. Ele termina a pergunta: ou o que dará o homem em troca de sua alma? O que é que você daria em troca da vida eterna? O que é que você daria para viver com aquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Sempre que eu vou em algum enterro, pregar em enterro é sempre uma das coisas mais difíceis da vida. Eu sempre encontro as pessoas dizendo algo muito parecido, variações da mesma frase. Talvez a frase seja mais comum no Ceará do que aqui, mas sempre alguém se agarra ao corpo do morto, ou em algum momento chorando, meu desfalecido, e diz: eu daria tudo para tê-la de volta, daria tudo para ter ele de volta. E esse é um sentimento muito real, e até um sentimento muito belo. Você abriria mão de qualquer conquista terrena para ter de volta um tempo com aquela pessoa amada. Jesus está perguntando: o que é que você daria em troca da eternidade? Você daria tudo? Você entregaria tudo para ter a eternidade de volta? Você deixaria tudo para ter Jesus eternamente? Você entregaria tudo nas mãos do Deus vivo para que Ele então lhe devolvesse com juros, com correção monetária, com graça, com misericórdia na eternidade? Porque é lá, meus irmãos, que está nosso tesouro. É lá que está a nossa vitória. É lá que a gente entrega a cruz e recebe de volta a coroa. É lá que a gente vive a vida da fé, a vida de Deus, a vida que a gente encontra em Cristo. Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está vindo nos buscar.
E é essa a confiança que nos põe de fé, que nos põe de pé. Essa é a confiança que nos faz vencer a morte. É a confiança que Jesus está vindo. E que ainda que carreguemos a cruz aqui, ainda que soframos aqui, haverá uma glória que limpará toda lágrima. Haverá uma comunhão eterna com Deus vivo, que vai fazer tudo valer a pena. O texto encerra dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ele virá. Ele está vindo com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus está vindo. Ele vai retribuir. E é engraçado que ele diz conforme as suas obras. Ele não diz conforme a sua fé. É engraçado que nós somos pessoas que creem na justificação pela fé, mas seremos julgados pela forma como vivemos. Eu acho que o que Deus está dizendo é uma coisa muito interessante, porque a gente pode declarar no coração que carregou a cruz, a gente pode dizer no nosso coração que creu e que abraçou o Evangelho, mas a gente não vai ser julgado pelo que disse. A gente não vai ser julgado por uma declaração sobre algo interior que ninguém pode aferir, porque você não tem como fazer um exame de sangue e ver se tem fé ou se não tem. Como é que você sabe se a pessoa tem fé? É através da declaração pública, da existência externa, da cruz nas costas, de uma vida que demonstra a fé interna. Seremos julgados no último dia, sim, pela fé, mas pela fé demonstrada pela forma como vivemos. Ele vai retribuir cada um conforme suas obras. Você diz: não, Iago, mas no último dia Deus vai ver que eu tenho fé, Ele vai ver a sinceridade do meu coração. Mas não é por isso que você vai ser salvo. Você tem uma cruz nas costas ou não? Você diariamente está negando a si mesmo ou não? Todos os dias você tem vivido na fé no Filho de Deus ou não? Porque o modo como nós vivemos nessa vida ecoa por toda a eternidade. E na eternidade os homens vão encontrar aquilo que sempre quiseram nessa vida. Se você quis estar com Deus nessa vida, você estará com Deus por toda a eternidade. Se você quis estar longe de Deus nessa vida, você estará longe de Deus por toda a eternidade. E Ele virá para nos julgar com seus santos anjos, de acordo com as nossas obras. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, nós o teremos recebido, não como profeta, não como mestre moral, mas como Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus Cristo vier, Ele encontrará uma igreja que usa as chaves do reino, Ele encontrará uma igreja que o tem como fundamento. Quando Jesus Cristo vier, Ele vai nos encontrar abraçando evangelhos humanistas, ou Ele vai nos encontrar abraçando o evangelho da cruz? Que quando Jesus Cristo vier, Ele nos encontre tendo-o recebido como Cristo, como Filho do Deus vivo. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, te agradecemos pela Tua cruz, te agradecemos, Senhor, porque os homens dizem muitas coisas, mas o Teu Pai tem nos revelado que Tu és o Filho do Deus vivo, que Tu és o Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem constrói a Sua igreja, porque o Senhor é quem a edifica, porque o Senhor é o fundamento. Nos dá o poder, Deus, de agir de acordo com aquilo que é Tua vontade celeste. Que rejeitemos os desejos do mundo, que rejeitemos a vontade da carne, que rejeitemos os evangelhos falsos, que abracemos o evangelho da cruz. Nos prepara, Senhor, para que diariamente vivamos de acordo com a Tua vontade e para que quando o Senhor chegar, possamos ser encontrados fiéis. Nós te louvamos, te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos.